Cumprimento a amada igreja, a todos os ouvintes inscritos daqui do nosso humilde canal, com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira, estou aqui para tratar de um assunto acerca do jejum, que alguns irmãos haviam colocado nos comentários, feito pedidos para que eu viesse falar sobre o jejum. E hoje estou aqui para tratar de alguns tópicos acerca do jejum, pela infinita misericórdia do Senhor. Mas antes, quero que os irmãos deixem um like para que mais vidas, mais almas venham ser alcançadas através dos áudios. Aleluia, glórias a Deus, daqui do canal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero estar agradecendo a amada igreja, aos amados ouvintes, que têm, aleluia, tido a compreensão e entender do porquê que a campanha da meia-noite com o tema Descida do Espírito Santo não tem tido live, orações, aleluia, com transmissão ao vivo. Infelizmente, está havendo os contratempos, não estou com condição de estar fazendo essas lives. Aleluia, muitas das vezes também é por conta do celular, que eu ainda não tenho, como eu havia falado. Mas Deus está no controle, o Senhor está no controle desta campanha. E eu venho pedir encarecidamente que os amados irmãos que estão nesta campanha perseverem na oração individualmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou estar colocando a oração gravada nesses últimos 4 dias de campanha. Vou estar colocando a oração gravada no canal para aqueles que não conseguirem fazer a oração sozinhos, estarem fazendo com acompanhamento do áudio pelo canal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero agradecer a todos pelo carinho. Eu venho pedir encarecidamente aos amados irmãos que venham fazer orações, que venham estar colocando a minha vida nas orações dos irmãos, porque estou passando por uma batalha travada em casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor nosso Deus já havia falado através da profecia, já havia revelado a alguns irmãos que era para nós entrarmos em propósito de jejum e oração, porque haveria uma grande batalha espiritual e já se levantou, não está sendo fácil. Louvado seja o nome santo do Senhor. Venho pedir encarecidamente também para os irmãos estar orando pela vida do irmão Emerson Nunes, do canal Sã Doutrina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está passando por uma provação muito grande também e veio pedir, aleluia, os inscritos para estarem fazendo esta oração em favor da vida dele. Tem alguns irmãos também, como os irmãos já conhecem, já sabem, aleluia, glórias a Deus. Eu faço parte do Ministério Pentecostal Deus e Amor e não está sendo fácil, está sendo uma batalha travada no ministério, e alguns irmãos também que são ministros da palavra, outros são pastores, outros são obreiros que estão à frente da obra e estão pedindo encarecidamente a oração dos irmãos, porque está passando por uma batalha travada. Mas tudo está no controle do nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. E só há de acontecer aquilo a qual o Senhor permitir. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então hoje estamos aqui para tratar acerca do jejum. E os tópicos a serem falados serão sobre o que é o jejum, como fazer, para que propósito, os tipos de jejum, a duração do jejum, a vigilância em ter com os votos na hora do jejum, os cuidados básicos que temos que ter com a saúde quando aplicamos o jejum. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem também, aleluia, se podemos falar quando estamos em jejum. Aleluia. O jejum deve ter consentimento mútuo. O jejum no período da separação.
Podemos provar alimento, tomar medicamento? Então, esses são os tópicos que serão tratados acerca do jejum. Glórias a Deus. Primeiramente, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 58, e no versículo, louvado seja o nome santo do Senhor, versículo 3, que diz a palavra do Senhor, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Esta é a palavra do Senhor, a qual o Senhor tocou para que eu viesse fazer a menção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oremos a Deus nesta manhã. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nesta manhã de consagração, estamos, meu Pai, no 6º dia também da campanha, a campanha revelada por Ti, com o tema descida do Espírito Santo, e muitos, ó Pai querido, se encontram, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, com dúvidas acerca do jejum, e que nesta manhã, Senhor, não venha ser eu falando, mas venha ser o Teu Espírito Santo ministrando conosco, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela se renova todos os dias, e nós cremos no poder da Tua palavra, que a Tua palavra venha nos penetrar de uma forma grandiosa e que nós venhamos entender poderosamente a Tua palavra. Eu creio, meu Pai, a Tua igreja crê. Meu Deus e meu Pai querido, que o Senhor venha receber, meu Pai, a nossa humilde oração, nosso humilde clamor, o nosso propósito, o nosso jejum, com cheiros suaves às narinas do Senhor. E nesta manhã, Senhor, já venho agradecer a Ti por tudo, por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade de estar aqui gravando este áudio. Fica conosco, é que eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amada igreja do Senhor, amados ouvintes, aleluia, glórias a Deus. O jejum, muitos não sabem, mas a maioria já sabem que o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e um propósito específico. Sabemos também que o jejum é uma verdadeira arma poderosa na vida de um cristão. A palavra de Deus vai nos dizer que casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. No livro de Levítico, no capítulo 23 e 17, no Antigo Testamento, pela lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum, instituído o dia da expiação, o dia do jejum. Aleluia, glórias a Deus. E também no livro de Jeremias 36 e versículo 6, vai também dizer sobre esse dia do jejum. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse dia também, a qual o apóstolo Paulo também se referiu como o jejum, lá no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 9. A Bíblia nos instrui na forma correta de como fazer o jejum. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16 ao 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Quantos hoje, dentro da casa do Senhor, fazem como os fariseus, com tanta hipocrisia, querem mostrar que são mais santos do que os outros irmãos.
E o Senhor vai nos dizer que em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa pelo sacrifício. Nesse versículo 17, o Senhor vai nos dar a primeira instrução de como jejuar. Ungindo a cabeça tem dois significados. Um, fisicamente falando, que devemos sim pentear nossos cabelos, lavar o nosso rosto, mas o mais importante é o segundo significado, que é no espírito. Devemos nos encher de alegria quando formos jejuar, apresentando ao Senhor o início do jejum, do propósito, com alegria. E quando o Senhor nos falar, aleluia, glórias a Deus. E quando o Senhor nos fala lavar o rosto, representa também guardar o nosso coração de toda e qualquer impureza. Glórias a Deus. Esse momento é dado como um momento de abstinência de alimento, mas principalmente de estarmos nos separando, nos purificando, renunciando às nossas vontades carnais, nos expressando de profundo sentimento de gratidão a Deus pela sua infinita misericórdia para conosco. Jesus disse que o Pai nos recompensaria pela atitude correta de jejuar. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 16, após a sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e os orienta: "Ide e ensinai a todas as nações, os batizando, fazendo mais discípulos e ensinando a todos a guardarem todas as coisas que ele havia mandado e os ensinado." Está lá no versículo 20. Aqui, Jesus estava incluindo o modo correto também de jejuar. Vamos fazer agora a leitura em alguns textos que falam que Jesus jejuou. Glórias a Deus. No livro de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 31 e 32. Glórias a Deus. Marcos capítulo 6. Aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 31. E no versículo 6, no versículo 31 e 32. Que diz a palavra do Senhor. E ele disse-lhes: "Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco." Jesus disse, aleluia, glórias a Deus, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram só num barco para um lugar deserto. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus passava as noites orando sem comer. Muitas das vezes ficava sem comer pela falta de tempo, ministrando e ensinando a tua palavra. Glórias a Deus. Muitos fariseus questionaram a Jesus porque os seus discípulos não jejuavam como eles, que jejuavam 2 vezes na semana, como diz no livro de Lucas, no capítulo 18 e 12. Mas ainda no livro de Lucas, um pouco mais atrás, no capítulo 5, no versículo 34 e 35, Jesus disse: após a sua morte e a sua ressurreição, o Senhor deixou tanto para os seus discípulos, quanto para todos nós que temos que jejuar. Glórias a Deus. Foi uma ordenança do Senhor. Naqueles dias que se chama hoje, jejuarão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer menção da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Para que nós venhamos meditar, aleluia, os versículos a qual eu destaquei pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas 18 e no versículo 12. Glórias a Deus. A qual os fariseus disseram: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso.
Glórias a Deus. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, pois este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, glórias a Deus, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E mais à frente, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus deixou bem claro, glórias a Deus, que o verdadeiro jejum não poderia provar nenhuma religiosidade ou espiritualidade da parte dos seus discípulos. Então o Senhor os ensinou a fazê-lo em secreto, sem mostrarem contristados e abatidos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus de poder e glória. Exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Podemos, aleluia, glórias a Deus, ver um exemplo no Velho Testamento que o jejum pode ser uma prática vazia, vã, se não for feita de maneira correta. Glórias a Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. No livro de Isaías, a qual nós acabamos de ler, no capítulo 58 e no versículo 3 e 4, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, glórias a Deus. Aqui o Senhor, ele deixa bem claro o verdadeiro jejum que o agrada. Aleluia, tem que haver uma sinceridade, uma verdadeira humilhação, um verdadeiro arrependimento. Quando o Senhor vai falar, aleluia, glórias a Deus, no versículo 3 aqui de Jeremias, capítulo 58. Aleluia, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E no versículo 7, o Senhor vai nos dizer que nada adiantará no jejum se não tivermos boas obras. Aleluia, que é orar em favor dos necessitados, aleluia, glórias a Deus, dos enfermos, expulsar os demônios em nome de Jesus. Glórias a Deus. Esse é o verdadeiro, aleluia, motivo, glórias a Deus, para que venhamos jejuar. Glórias a Deus. E no versículo 9, o Senhor nos diz que se fizermos essa recomendação, essa ordenança do Senhor, o nosso jejum será respondido, o nosso clamor será alcançado pelo Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Não podemos esquecer que o motivo do jejum deve ser sempre espirituais. Aleluia, pela salvação de almas, pela busca de um dom, pela busca de renovo espiritual, batismo com o Espírito Santo, aleluia, contemplar a glória de Deus, buscar mais experiências com Deus. Esse é o verdadeiro motivo do jejum. Não podemos jejuar em busca de bens materiais. Glórias a Deus, mas podemos estar em busca, através do jejum, por um milagre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Devemos ter em mente também que o jejum deve fazer parte de nossas vidas, mas temos que praticá-lo de forma equilibrada e com sabedoria. Glórias a Deus. Ainda aqui em Jeremias 58, no versículo 13, o Senhor nosso Deus deixa bem claro como será o verdadeiro jejum. Glórias a Deus.
Aleluia. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Glórias a Deus. Não podemos fazer a nossa própria vontade. Temos que estar atento nas palavras, nos pensamentos, nas nossas ações. É um momento do Senhor, aleluia, de nós estarmos, aleluia, a glórias a Deus com o Senhor, de o honrar verdadeiramente também. Não podemos ficar com o coração triste, amargurado, como se o jejum fosse uma obrigação. Glórias a Deus, um ato de punição, aleluia, de sofrimento, um ato de querermos ser recompensados, de querermos que o Senhor seja obrigado a nos entregar algo. Não podemos de forma nenhuma pensar dessa forma. O Senhor não recebe esse tal jejum. Glórias a Deus. O verdadeiro jejum, então, não mudará o nosso Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do nosso jejum. Mas o verdadeiro jejum nos mudará, irá nos aproximar da vontade de Deus e também através do jejum que nos fortalecemos espiritualmente. O jejum mortifica a nossa carne, aflige a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Através do jejum, a resposta das nossas orações flui melhor, porque através desse propósito estamos fazendo com que a batalha entre a carne e o nosso espírito seja vencida pelo Espírito, nos tornando, aleluia, mais sensíveis às coisas espirituais. Nos aproximamos do Senhor, fazendo com que os demônios venham reconhecer a autoridade que nos foi confiada, aleluia, por Deus. Então eles perdem o seu poder. Então, com certeza o jejum também aumenta o poder da nossa oração. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando estamos jejuando, estamos liberando a nossa fé em Deus. Aleluia. O que nos dá vitória sobre os nossos inimigos é o nosso Senhor Jesus Cristo e a autoridade que o seu nome tem. Somente o jejum não nos fará vencer as batalhas espirituais, mas juntamente com a oração, a obediência e a fé fará com que a nossa própria fé em Deus seja fortalecida, nos deixando mais confiantes e com mais autoridade, a qual nos foi delegada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, a palavra do Senhor também deixa claro que através, aleluia, desses versículos a qual acabamos de ler, glórias a Deus, e também de outros textos sagrados, aleluia, vai dizer que o verdadeiro propósito central do jejum é a mortificação da nossa carne, é resistir às nossas próprias vontades. Glórias a Deus. Agora, vamos dar alguns exemplos do jejum. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. E sabemos que tem o jejum coletivo e o jejum individual. Glórias a Deus. O jejum coletivo, glórias a Deus, é quando, aleluia, nós nos reunimos juntamente com outros irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, e anunciamos, aleluia, uma campanha,
glórias a Deus, um pedido, aleluia. E ali aquele jejum, ele passa a ser um jejum coletivo, a qual todos, aleluia, que são convocados, estão reunidos no mesmo propósito, na mesma fé, aleluia. Glórias a Deus. Já o jejum individual, louvado seja o nome santo do Senhor, é aquele jejum a qual nós fazemos individualmente, somente nós. Aleluia, glórias a Deus. O jejum parcial, glórias a Deus, normalmente é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento por causa da saúde ou do trabalho, que envolve um esforço maior, dependendo do trabalho. Tem o exemplo lá no livro de Daniel, no capítulo 1 e no versículo 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Daniel 1. Glórias a Deus. E no versículo 12. Diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus de poder e glória. Glórias a Deus. E no versículo 16 que diz assim: desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Glórias a Deus. Vamos ler também, ainda no livro de Daniel, no capítulo 10 e no versículo 2 e 3, que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, ou seja, os 21 dias. Glórias a Deus. Esse foi o jejum de Daniel, o jejum parcial, a qual ele se absteu de alguns alimentos, aleluia. O manjar, o alimento que o satisfazia, que ele desejava, aleluia. Glórias a Deus, era a carne e o vinho. Ele não comeu e nem bebeu, mas águas e outros alimentos sim. Glórias a Deus. Foi uma forma menos rigorosa de jejuar, mas foi por um período mais longo, 3 semanas, ou seja, 21 dias. Glórias a Deus. Agora vamos estar falando um pouco sobre o jejum normal. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus de poder e glória. Glórias a Deus. Mateus 4, versículo 2. Glórias a Deus. Mateus 4, versículo 2. Que tem como título a tentação de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Até aqui, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor Jesus Cristo adotou ao jejuar no deserto. Eu creio que esta palavra vai trazer um pouco de atrito entre alguns irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque muitos, aleluia, alegam que o Senhor nosso Jesus jejuou os 40 dias e 40 noites no deserto, sem água e sem alimento. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus,
ele cheio do Espírito Santo, como diz a palavra, ele foi conduzido ao deserto. Ele veio do Jordão, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu, porque a palavra de Deus deixa bem claro que ele nada comeu. Glórias a Deus, naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Se tivesse colocado que ele nada comeu e nada bebeu, aleluia, ao fim dos quais dias ele teria fome e sede. Então esse foi o jejum normal que o nosso Senhor Jesus deixou para nós fazermos também, mas com, aleluia, a ingestão de água. Glórias a Deus. Em momento nenhum se refere que Jesus teve sede. E por ele estar num deserto, podemos imaginar, aleluia, que se fosse para ele estar sem beber água, o diabo teria tentado, dizendo para ele transformar aquela terra seca em água. Amém? Glórias a Deus. Então esse é o jejum aplicado por períodos mais longos, com passagem na Bíblia. Glórias a Deus. A água não é um alimento e nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, não se acumulem no organismo. Glórias a Deus. Nós damos o exemplo de quando alguém, aleluia, sofre um terrível acidente numa catástrofe, a qual já há muitos anos já ouvi notícias de que pessoas ficaram subterradas, aleluia, glórias a Deus, debaixo de prédios, louvado seja o nome santo do Senhor. Já ouvi dizer pessoas que ficaram até 60 dias debaixo de prédios, pela misericórdia do Senhor, pelo milagre que o Senhor concedeu àquela vida, mas também porque aquela pessoa, ela tomava a água da chuva. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus, quando o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, o Senhor deixa bem claro que nós precisamos sim tomar a água. Glórias a Deus. Não podemos ficar por um período muito longo de jejum sem tomar água. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora vamos falar um pouquinho, aleluia, sobre o jejum total, aleluia. O jejum total é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos, aleluia, glórias a Deus, poucas menções de ter alguém que jejuou sem água. E isto dentro de um limite de no máximo 3 dias. Salvos o jejum de Moisés e Elias, que depois falaremos também sobre esse jejum. No Antigo Testamento, Esté, num momento de crise, em que o povo estava condenado à morte, a rainha jejua e pede a Mardoqueu que o jejue por ela. E pede para que ele ajunta todos e jejuam também, não comendo e nem bebendo por 3 dias, nem de noite e nem de dia, antes de ter ido falar com o rei. Está lá no livro de Esté, capítulo 4 e versículo 16. Já no Novo Testamento, Paulo, na sua conversão, também usou esta forma de jejum, o jejum total. Devido ao impacto da revelação que ele recebeu, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 9. Glórias a Deus, aleluia. Temos uma base da duração do jejum que podemos estar seguindo. Esse é o tópico que vamos falar da duração do jejum. Pela palavra de Deus em Levítico 23, 27, um dia é o jejum da expiação, um dia do jejum.
Glórias a Deus. Ele é composto, louvado seja o nome santo do Senhor, de 24 horas. Um dia tem 24 horas. Então, se iniciarmos um jejum completo, total, louvado seja o nome santo do Senhor, um dia de jejum, um dia só, podemos dar início 6 horas da manhã e terminar nas 6 horas da manhã do dia seguinte. Ou começarmos meia-noite de um dia e terminarmos meia-noite do dia seguinte. Temos também os 3 dias, o jejum de Esté e Paulo, glórias a Deus, foram os 3 dias. Temos também os 7 dias de jejum por luto pela morte de Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 31, e versículo 13. Glórias a Deus. Temos também como exemplo dos dias da duração, os 14 dias de jejum coletivo de Paulo e os que com ele estavam no navio. Esse jejum foi um jejum coletivo. Glórias a Deus. Aleluia. O jejum de Esté também foi coletivo. Glórias a Deus. O jejum do dia da expiação, lá em Levítico, também foi coletivo. Glórias a Deus. Lá, aleluia, o jejum coletivo de Paulo e os que com ele estavam no navio, está lá em Atos, capítulo 27, versículo 33. Temos também o jejum de 21 dias, que foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, que é o jejum que está lá no capítulo 10 e no versículo 3. E por último, os 40 dias de jejum do Senhor Jesus no deserto, que no caso acabamos de ler, mas que também está em Lucas 4, 1 e 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Esses são alguns, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Alguns, aleluia, alguns dias de duração dos jejuns que passam pela palavra do Senhor. Agora vamos falar também do jejum de 40 dias de Moisés e Elias. Glórias a Deus. Muito há que tem o questionamento sobre esse jejum. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Glórias a Deus. Êxodo 34. Glórias a Deus. 34 e versículo 28. Que diz a palavra do Senhor. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele estava, aleluia, em uma condição especial, sobrenatural de Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Moisés nem sequer bebeu água, o que humanamente é impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele foi envolvido pela glória de Deus. O nosso Deus havia o ordenado e estava com o controle daquela situação. De Calabassuriandarabanai, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora vamos ler em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Glórias a Deus. 1 Reis, aleluia. Glórias a Deus, capítulo 19, glórias a Deus, e versículo 8, que diz a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui o que aconteceu com Elias, ele caminhou pela força do alimento que o anjo lhe trouxe. Isto é, um jejum diferente que começou com uma comida celestial. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas ambos, Moisés e Elias, eles estavam, aleluia, envolvidos pela glória de Deus. E humanamente
é impossível se Deus não nos ordenar ou não nos permitir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, porém, fez o jejum de 40 dias, um jejum normal, aleluia. Durante esta mesma duração, aleluia, glórias a Deus, mas, aleluia, tomando água. Glórias a Deus. Para estarmos fazendo um jejum prolongado, este deve ser sobre a direção de Deus. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Temos como exemplo o jejum que o Senhor nos ordenou a fazer durante esses 10 dias de campanha. Um jejum total, porém com a curta duração, até meio-dia, durante somente o dia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Temos que ter um tremendo cuidado em jejuar, fazendo votos, propósitos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Este é mais um tópico que vamos ler agora, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz a palavra do Senhor: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Glórias a Deus, aleluia. É importante que haja uma intenção, um alvo no coração quanto à duração do jejum. Mas temos que ter muito cuidado em transformar essa intenção em voto. Glórias a Deus. Aleluia. Eu dou como exemplo quem não já iniciou um propósito de jejum e acabou sendo forçado a interromper, a quebrar esse jejum. Glórias a Deus. Então devemos estar muito atentos aos votos associados ao jejum. Vale também ressaltar que certos cuidados devem ser tomados. Vamos agora falar do tópico da saúde. Glórias a Deus. Dos cuidados com o corpo na hora de jejuar. Glórias a Deus. Para os jejuns mais prolongados, a partir de 3 dias consecutivos, digo dia e noite, é recomendado uma dieta antes e depois, para desintoxicação do próprio corpo. Exemplo, comendo alimentos mais leves, como sopa, geleia, sucos, frutas ou legumes. Glórias a Deus. Tanto para iniciar e quanto para após terminar o jejum. Aleluia. E esses jejuns mais prolongados, a partir de 3 dias, eles devem ser feitos um jejum normal. Glórias a Deus, dependendo da saúde, do estado físico e da saúde de cada pessoa. A pessoa que tem um problema de saúde não pode estar fazendo um jejum total com abstinência de alimento e água. Tem que tomar muito cuidado, tanto com o tempo, tanto quanto com a duração, como a maneira de fazer esse jejum. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aos que já têm por costume de fazerem jejuns de mais de 3 dias, que não tem problema de saúde, que já estão acostumados a fazer jejuns assim, aleluia, sabem que após o término do jejum é necessário se alimentar pouco com alimentos leves, para não prejudicar o sistema do corpo, a qual está trabalhando mais lentamente. Glórias a Deus. Agora vamos para o tópico, aleluia, que muitos perguntaram. Podemos falar, aleluia, quando estamos jejuando? Aleluia, vamos lá. Algumas pessoas são muito discretas quando fazem o jejum individual, enquanto outras são semelhantes aos fariseus, tocam trombeta diante de si, a qual Jesus condena o tal ato feito por eles. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao 18. O Senhor está condenando o jejum a qual os fariseus tocavam a trombeta
para se amostrarem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não proibiu de comentar sobre o jejum. Como sabemos pela palavra de Deus que Jesus estava no deserto sozinho e fez um jejum de 40 dias. Certamente o Senhor Jesus contou para os seus discípulos discretamente a sua experiência naquele deserto. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas de modo nenhum, aleluia, o Senhor nosso Jesus saiu dando alarme por toda aquela região. Temos como exemplo também os casais, glórias a Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Quando jejuardes, tem que haver consentimento mútuo. Aqui está para os casais, aleluia. Fico alerta para os irmãos que ambos os cônjuges não são cristãos, principalmente. Temos que ter muito cuidado com isso. Vamos ter sabedoria de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela palavra de Deus, o casal pode sim abrir mão da intimidade para se aplicar ao jejum e dedicação ao Senhor. Porém, seguimos alguns critérios bíblicos para essa renúncia. Glórias a Deus. Primeiro, tem que haver um acordo. Um cônjuge não pode tomar essa decisão sozinho, sem consultar o outro. Se um dos tais não aceitou, não prossiga com o jejum. Nada de jejum se não houver um consentimento mútuo. Paulo deixa claro nessa epístola, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que pode haver sérios problemas dentro do casamento, aleluia, se não cumprir com o determinado dever, aleluia, porque a intimidade não é somente para procriação, aleluia, igual muitos falam por aí, que a intimidade é para procriação, mas não é somente para procriação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. O segundo é o tempo. Não deve ser demorado. Tem que haver um tempo definido. Quantos dias, horas, como diz ainda aqui no versículo 5. Aleluia. Por algum tempo. Glórias a Deus. Temos que ter em mente como é o tempo do cônjuge, do esposo ou da esposa, que consiga fazer essa abstinência na intimidade. Embora o tempo específico seja determinado pelo casal, o limite bíblico é: não demore. Aleluia. Terceiro é o propósito. O casal não pode abrir mão da intimidade por qualquer motivo. É pecado dar desculpas. Glórias a Deus. Se existe algum problema, o casal deve resolver e não apresentar justificativa para ficar longe um do outro. Além disso, Paulo vai definir o objetivo para dedicar-lhes à oração. Esse propósito é temporário e ele tem o objetivo de ter uma busca espiritual. Seja por livramento, dificuldades espiritual, aleluia, ou quando o Senhor ele dá um sinal da sua ira, uma catástrofe, aleluia, então há aquele jejum coletivo, a qual a nação, aleluia, os irmãos em Cristo, aleluia, tem que estar ali orando, suplicando misericórdia ao nosso Deus pela nação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem também como um dom, quando nós estamos buscando um dom, aleluia, uma experiência divina, qual eu já havia falado antes, aleluia, em outro tópico.
Nunca podemos jejuar com o propósito de receber bens materiais, porque o Senhor não recebe esse jejum. Já havia falado também. Os limites precisam ser respeitados. E voltando ao assunto sobre os casais, para que Satanás não venha nos tentar por causa da incontinência, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. A incontinência é não cumprir um determinado dever, glórias a Deus. Não temos domínio próprio. A intimidade foi estabelecida por Deus não somente para a procriação, tá vendo? Como já falei, alguns irmãos antigos, aleluia, já até comentaram sobre isso. Mas ela foi estabelecida também como forma de proteção de Deus para com os casais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ambos não se defraudam, que significa não cumprir o determinado dever, o diabo não encontra muito espaço para lançar suas tentações. Uma pessoa com a barriga cheia, evidentemente não sentirá fome. Glórias a Deus, aleluia. Agora vamos falar um pouco do jejum nos dias a qual as irmãs estão no período da separação, que é o período do ciclo menstrual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pelo Velho Testamento, era assim considerado um período ao qual a mulher estava imunda. Aleluia, glórias a Deus. Este imundo, no Antigo Testamento, significava que uma pessoa não estava cerimonialmente preparado para cultuar a Deus. Glórias a Deus, voltando aqui, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então, o imundo no Antigo Testamento significava que uma pessoa não estava cerimonialmente preparada para cultuar a Deus. Em um momento, por um determinado motivo, diferente do significado de hoje, que representa algo sujo ou contaminado. No livro de Levítico, no capítulo 15, no versículo 19 ao 20, podemos observar a lei que fala sobre a mulher estando impura. Naquela época era algo difícil de distinguir se esse período, ciclo menstrual, era algo normal ou se era uma doença contagiosa. E isso fez com que o próprio Deus, com a sua sabedoria, fizesse algumas restrições às atividades pelas mulheres nesse período. Uma forma de proteção e cuidado que o nosso Deus já tinha conosco. Glórias a Deus, aleluia, nosso Deus é tremendo, aleluia. Vamos aos exemplos, aleluia. Sabemos que nessa época, esse período era algo muito difícil e constrangedor, pois não havia as tecnologias de hoje, como os absorventes que minimizam os incômodos e os medicamentos que minimizam as dores neste período por alguns dias. Eram usados panos e eles precisavam serem lavados para serem usados de novo. E isso era algo trabalhoso de se fazer. Mas Deus, com a sua proteção e cuidado, aleluia, Ele impõe essa lei também para que as mulheres se dedicassem a esse período, ao invés de terem que fazer todas as atividades rotineiras. Glórias a Deus. Além disso, nosso Pai Celestial as protegia também dos maridos que não eram compreensivos com suas esposas, quando orientava que não houvesse intimidades nesse período. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18 e versículo 19, que diz a palavra do Senhor: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua separação. Em outros contextos bíblicos, em outras Bíblias, está dizendo durante a sua menstruação. Glórias a Deus. Deus, em sua imensa sabedoria, proibiu por lei. Isso ajudou a conter doenças transmissíveis e também evitou humilhação por parte dos maridos e os constrangimentos perante a sociedade. Glórias a Deus. E hoje, nós mulheres
cumprimos esse tipo de lei, mas usamos das modernas tecnologias que nos ajuda a viver de forma quase normal nesse período. Nos guardamos também nesse período da separação, para evitarmos também doenças na hora da intimidade. Não podemos neste período, pois os fluidos corporais podem transmitir doenças. Deus, ele é benigno, soberano e perfeito em tudo que faz. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! O Senhor é fiel, meu Pai. Então, amados irmãos e irmãs, nós mulheres podemos sim jejuar no período, aleluia, nesse período, podemos sim. Jesus disse: o que torna o homem impuro são os pensamentos e o coração. Podemos provar alimentos e tomar medicamentos quando estamos em jejum? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Se jejuar significa ficar sem alimentar a carne por um período de tempo, sabemos que quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo precisa, para então buscarmos ao Senhor. Então, provar os alimentos no momento de cozinhá-los não estará quebrando o jejum. Tomar um pouco de água com medicamento também não quebra jejum. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora eu vou falar um pouquinho para aqueles que nunca jejuaram. Glórias a Deus. Os amados ouvintes, os novos convertidos que estão, aleluia, voltando para a presença do Senhor, que estão aceitando o Senhor Jesus, mas não fizeram jejum, não conhecem, não sabem. Glórias a Deus. Vai ficar uma dica aqui. Comecem tirando a refeição principal, que é o café da manhã. Depois de algumas vezes, jejuem o dia todo, das 6 às 18 horas. Não tome café da manhã, não almoce e não lanche à tarde. Glórias a Deus. Depois pode ir aumentando o tempo, mas de início, para os novos convertidos e aqueles que estão iniciando, aleluia, glórias a Deus, precisa estar fazendo isso. Aleluia. Também de início podem se começar fazendo o jejum parcial, que é o não comendo o que mais gosta, por 1, 2 ou 3 dias. Ou comer somente legumes e água, ou só tomar suco e chá, que é o jejum de Daniel. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Agora vou estar relatando uma visão a qual o Senhor me concedeu em sonho acerca do jejum. Glórias a Deus. O Senhor me mostrava um casal no seu leito matrimonial. Glórias a Deus. Então, eu ia em direção à cozinha e experimentava e tomava um tipo de líquido numa garrafa. E na hora o Senhor me repreendia que era para ficar em vigilância na hora de jejuar, principalmente com o leito matrimonial. Eu via quando um espírito maligno de pombagira estava na vida de uma pessoa, então essa pessoa passava por mim e aquele demônio dava risadas e ia andando. E o Espírito Santo de Deus me dizia: vigilância no leito matrimonial com o jejum. Vigilância com o jejum no leito matrimonial. Satanás tem encontrado muitas brechas no leito matrimonial dos irmãos e irmãs que jejuam. Então tem que haver comum acordo. Glórias a Deus. Esse foi o despertamento a qual o Senhor, aleluia, me deu essa revelação para eu estar colocando, aleluia, também um complemento aqui nesse pequeno estudo, aleluia, acerca do jejum. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor, aleluia, tem me mostrado, aleluia, pela tua infinita misericórdia, algumas revelações, principalmente para mim, que é para estar fazendo a abstenção de alimentos, aleluia, que mais gostamos, aleluia, estarmos, aleluia, em constante vigilância com vícios, aleluia, com aquele alimento que nós não conseguimos ficar sem, o café da manhã, ou um ovo frito, um mexido, ou um churrasco, aleluia, glórias a Deus. Não que é para nós pararmos de se alimentar, de comer as coisas que gostamos, mas é para nós ficarmos em vigilância, para não virar um vício,
difícil. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor, aleluia, glórias a Deus, me tocava também para estar compartilhando com a amada igreja uma visão a qual uma irmã teve. Louvado seja o nome santo do Senhor, com um demônio, o demônio do gula. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse demônio, ele tem o formato daquele Buda. Aleluia, um Deus que tem lá na China. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E ali, aleluia, na visão, o Senhor a levava num determinado lugar no inferno, a qual havia uma ala que havia um restaurante. Orion, Daraba, Sub, Decanto e Devasso, aleluia. E ali naquele restaurante, ela contemplava, glórias a Deus, os demônios torturando pessoas que quando estavam vivos aqui na terra, essas pessoas eram cristãos, aleluia, que não conseguiam parar de comer, que comiam excessivamente, mesmo estando com a barriga cheia. E quando desceram à sepultura, aleluia, as almas, Deus mostrava as almas dessas pessoas sendo torturadas por esses demônios do gula. Glórias a Deus. E ali aqueles demônios faziam competições para que essas pessoas, quem comesse mais, aleluia, com mais quantidade, e aquelas pessoas iam comendo, e a barriga iam estufando, estourando, e era um tremendo sofrimento. E ali o Senhor dizia para ela: fala para minha igreja comer com sabedoria, tomar cuidado com a glutonaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Satanás tem encontrado brecha no meio cristão, aleluia, glórias a Deus, através da comida, do que comem, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos que estar numa tremenda vigilância sobre isso. Glórias a Deus. Porque Satanás não brinca, não. Nós, aleluia, muitas das vezes, muitos até brincam de ser cristão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Satanás não brinca de ser diabo, não. Ele é terrível. E aonde ele acha uma brecha, ele vai entrando mesmo. E ele tem achado brecha no meio dos cristãos de sã doutrina, daqueles que têm renunciado a este mundo. Ele tem achado brecha através do leito matrimonial, com o jejum e também com a glutonaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali o Senhor falava para mim: fala para minha igreja, desperta a minha igreja sobre esta visão que eu concedi à minha filha, à minha serva. Então eu estou aqui passando para a amada igreja a visão, aleluia, em arrebatamento, a qual o Senhor mostrou para ela esse demônio do gula. Glórias a Deus, a qual obriga as almas lá no inferno a comerem demasiadamente, uma coisa terrível. Aleluia. E ali eles fazem campeonatos, competições, igual tem aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor, a qual eu já ouvi, eu creio que alguns irmãos já ouviram dizer que há competições, campeonato de quem come mais. Aleluia. E ali naquela ala, naquele restaurante, naquele lugar no inferno, os demônios também fazem assim com as almas. Então vamos ficar na vigilância com o que comer. Aleluia. Temos que comer com sabedoria, não precisamos comer demasiadamente. Se nós comermos algo e aquilo ali satisfazer o nosso organismo, não vamos comer excessivamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como muitos dizem, há o ditado que muitos comem pelos olhos. Aleluia. Não podemos ser assim. Glórias a Deus. Então esse foi o recado da parte do Senhor. Eu quero também, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está convidando, aleluia, amada igreja, os amados ouvintes, para estarem se inscrevendo em alguns canais que eu vou estar colocando na descrição do link aí abaixo na descrição do vídeo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um dos canais é o canal Jesus é a Verdade, com o irmão Elismar Dias. Tem o canal do irmão Josemar também, que eu não me falhou a memória,
tem o canal do irmão Paulo Evangelista, tem uns outros, tem o canal da irmã Edileuza Bispo, então eu vou estar do irmão Marcos, então eu vou estar colocando na descrição do vídeo. E também fica aberto, louvado seja o nome santo do Senhor, para alguns irmãos que, louvado seja o nome santo do Senhor, quiserem estar aí acrescentando, aleluia, as suas experiências, aleluia, o seu entendimento que Deus tem falado sobre o jejum, aleluia, porque nós estamos aqui para somar, para ajudar um ao outro, amém? Então ficam todos com a santa e gloriosa a paz do Senhor. Aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam.